Olá, boa tarde a todos. Eu sou Gláucia Leão, da Coordenação de Educação Infantil da Fundação Municipal de Educação de Niterói. Estamos aqui dando continuidade à programação, à excelente programação que foi pensada com muito carinho por todos os setores da Fundação Municipal de Educação para dar início ao ano letivo. Essa cerimônia de abertura do ano letivo foi iniciada na parte da manhã, né, onde tivemos uma mesa com o nosso prefeito Axel Grael, também a fala do nosso secretário de Saúde, Rodrigo de Oliveira, o secretário de Educação, Vinícius Gu, o presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, Fernando Cruz, e a maravilhosa aula magna de Boaventura Souza Santos. Agora à tarde, nós estamos aqui no eixo 1, que é o eixo da educação infantil. Temos uma convidada muito especial, né? A Bruna Molizani, que estará conversando conosco sobre um tema de suma importância em todos os momentos, em todas as relações humanas, que é o acolhimento. Né? Nós falaremos sobre o acolhimento, relações entre adultos e crianças nos espaços coletivos. Bruna é professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem, Infância e Formação, o GLIFO, também da FFP-UERJ. Né? Gostaria de agradecer imensamente a Bruna por aceitar o convite de estar aqui conosco, pela disponibilidade, e certamente teremos uma tarde de grandes reflexões com a fala dela. Tá? Desejo a todos um excelente encontro e também a todos que estão nos ouvindo o nosso agradecimento, que estão nos assistindo, o nosso agradecimento. Bom, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer, né, a Gláucia pelo convite para estar com vocês nesse momento de reinício, né, início do ano letivo de 2021, um ano que começa diferente do que a gente gostaria, né, diferente do que a gente precisava, mas, né, a pandemia está aí durando muito mais do que a gente imaginava e trazendo muitas consequências para as nossas vidas, dentre elas que a gente esteja novamente, né, fazendo o nosso trabalho de forma virtual, remota. Né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, acho que num momento como esse. Quero dizer que acho muito desafiador falar de acolhimento de relações entre adultos e crianças no contexto que a gente está vivendo, mas acho também que, mais do que nunca, é necessário a gente pensar esse tema. Né? Então, eu escolhi começar essa nossa conversa trazendo para vocês dois pequenos trechos de um livro que eu gosto muito, Amor, Poesia, Sabedoria, do Edgar Morin, e a partir do que eu leio eu vou puxar alguns fios para a nossa conversa. Morin diz assim, na parte em que ele fala sobre poesia: é preciso reconhecer que, qualquer que seja a cultura, o ser humano produz duas linguagens a partir de sua língua. Uma, racional, empírica, prática, técnica. Outra, simbólica, mítica, mágica. A primeira tende a precisar, denotar, definir, apoia-se sobre a lógica e ensaia objetivar o que ela mesma expressa. A segunda utiliza mais a conotação, a analogia, a metáfora, ou seja, esse halo de significações que circunda cada palavra, cada enunciado, e que ensaia traduzir a verdade da subjetividade. Essas duas linguagens podem ser justapostas ou misturadas, podem ser separadas, opostas, e a cada uma delas correspondem dois estados. O primeiro, também chamado de prosaico, no qual nos esforçamos por perceber, raciocinar, e que é o estado que cobre uma grande parte da nossa vida cotidiana.
O segundo, que se pode justamente chamar de estado segundo, é o estado poético. O estado poético pode ser produzido pela dança, pelo canto, pelo culto, pelas cerimônias e, evidentemente, pelo poema. Fernando Pessoa dizia que em cada um de nós há dois seres. O primeiro, o verdadeiro, é o dos nossos sonhos, que nasce na infância e que continua pela vida toda. O segundo ser, o falso, é o das aparências, de nossos discursos, atos, gestos. Não diria que um é verdadeiro e o outro falso, mas efetivamente a cada um desses dois estados correspondem dois seres em nós. Poesia e prosa constituem, portanto, o tecido de nossa vida. Onde se encontra a poesia hoje? Na poesia e em outros domínios, adquirimos a ideia de que não existe vanguarda, no sentido de que a vanguarda traz algo melhor do que aquilo que havia antes. Talvez a ideia pós-moderna consista em afirmar que o novo não é necessariamente o melhor. Fabricar o novo pelo novo é estéril. O problema não reside na produção sistemática e forçada do novo. A verdadeira novidade nasce sempre de uma volta às origens. Por que Jean-Jacques Rousseau é tão prodigiosamente novo? Porque pretendeu debruçar-se sobre a fonte da humanidade, a origem da propriedade da civilização, e, no fundo, toda novidade deve passar pelo recurso e pelo retorno ao antigo. Pode ser que essa ideia seja pós-moderna, ou mesmo pós-pós-moderna, mas tudo isso é secundário. O objetivo que permanece fundamental na poesia é o de nos colocar num estado segundo, ou mais precisamente, fazer com que esse estado segundo converta-se num estado primeiro. O fim da poesia é o de nos colocar em estado poético. Por que eu escolho abrir essa nossa conversa com esse trecho do Monrand? Porque talvez pensar nesses dois estados que ele traz aqui, o estado prosaico e o estado poético, seja um desafio e também um lugar de esperança para nós. Talvez esse lugar do prosaico, dessa vida mais racional, da objetividade das circunstâncias que a gente está vivendo, se a gente se prende a ela, a gente perde essa dimensão do poético, desse algo que vem com a arte, desse algo que vem com a possibilidade de criação, lembrando que criar não é fazer o novo pelo novo, né? Então, acho que eu queria começar nossa conversa nos convidando a esse estado poético, mesmo com tanta dor, com tanta dificuldade, com tantas incertezas, com tantos desafios, medos que a gente tem enfrentado nesse contexto e que certamente estão nos marcando como profissionais da educação para pensar um retorno. E aí, não digo nem o retorno presencial, porque acho que a gente tem consciência das condições em que a gente desenvolve o nosso trabalho já há muitas décadas, né? Mas um retorno como o que é possível e talvez necessário que a gente faça nesse momento, né? Então, primeiro convidar a esse estado de poesia, da gente não deixar de se encantar com a possibilidade da vida, né? E aí falar de acolhimento. Acho que acolher está na dimensão radical de olhar para o outro, de escutar o outro, de compreender o outro, de estar atento às necessidades e aos desejos do outro. E aí eu não posso falar de como a gente pode pensar em acolher as crianças sem dizer que nós, adultos, precisamos ser acolhidos. Isso eu acho que é tão fundamental para a gente pensar enquanto equipes, né, das UMEs, das escolas aí, porque se a gente esquece, né, que nós, como humanos, estamos vivendo todo esse contexto, cada um de nós sabe o que já enfrentou ao longo desse ano, né, o acolhimento tem que começar por nós, né, sermos acolhidos, termos espaço. A gente tem falado muito, né, vamos precisar ouvir as crianças. Eu não consegui ouvir o Boaventura hoje a manhã toda, mas ouvi uma parte, né, e ele falava: as crianças estão lidando com luto, as crianças estão lidando com circunstâncias que elas vão precisar ser ouvidas, a gente vai precisar escutá-las. E aí eu queria começar por esse lugar de que nós precisamos primeiro, né, ser ouvidos,
ser escutados, termos espaço para falar, sermos acolhidos, porque nós estamos com muito sofrimento, sofrimento emocional, sofrimento físico, muitos de nós já enfrentaram a doença, também perderam pessoas, então não dá para falar de acolher as crianças sem sermos acolhidos primeiro, né? Claro que aí a gente vai desdobrar em alguns desafios do que seja sermos acolhidos nesse contexto, né, em que ainda estamos sendo acolhidos virtualmente, né, mas eu também queria aproveitar a oportunidade de estar com vocês para trazer pequenas dosezinhas de elementos que eu considero que são fundamentais que a gente pense naquilo que nós escolhemos como profissão, que é estar com as crianças na escola, quando isso for possível, né? Então, eu quero trazer uma dimensão de acolhimento no sentido mais geral, né? De nos olharmos naquilo que nos identifica, naquilo que nos iguala como humanos, mas também naquilo que nos diferencia como experiência de cada um, como modo de cada um viver o que se vive, a sua história, as suas possibilidades, porque a gente sabe que uma mesma situação, um mesmo contexto, nos afeta de formas diferentes, porque também somos constituídos de formas diferentes. E aí, por falar de afeto, eu vou ler só mais um trechinho do Monhan, que aí já está na parte que ele fala sobre sabedoria. E que daí eu vou puxar alguns fios para a gente pensar o acolhimento das crianças em espaços coletivos. Se define homo unicamente como sapiens, o Monhan usa o termo homo sapiens demens, tá? Aí por isso que ele está dizendo isso aqui. Se define homo unicamente como sapiens, oculta-se dele a afetividade, disjuntando-a da razão inteligente. Quando retroagimos para aquém da humanidade, surpreendemos-nos pelo fato de que o desenvolvimento da inteligência entre os mamíferos, capacidade estratégica de conhecimento e ação, encontra-se estreitamente correlacionado com o desenvolvimento da afetividade. A imensa afetividade dos mamíferos inicia-se do modo mais doce e adorável quando crianças que saem imaturas do ventre das mães necessitam da proteção e calor dessas mães peludas nos seios das quais se aleitam. É no calor da ninhada amontoada, sob a mãe que se estabelece a relação afetiva, o laço que continuará depois da infância e entre os humanos até a idade adulta e mesmo senil. O que ocorre, portanto, é a relação afetiva e, sobretudo, intercomunicações que se desenvolvem continuamente, como atestam as observações que se desenvolvem, por exemplo, entre os chimpanzés. Em resumo, a multiplicidade da afetividade contribui para o desenvolvimento da inteligência. A linguagem humana não responde apenas a necessidades práticas e utilitárias, responde a necessidades de comunicação afetiva. A linguagem humana permite dizer palavras gentis, mas permite igualmente falar por falar, dizer qualquer banalidade pelo prazer de se comunicar com o outro. Portanto, inteligência e afetividade são correlacionadas. Por que escolho esse trecho? Por falar de afetividade e por trazer uma dimensão do que nós, seres humanos, somos na nossa origem. Somos mamíferos. Como mamíferos, dependemos de outros para sobrevivermos. Nós nascemos e nós precisamos do outro para nos alimentar, para nos acolher nas nossas necessidades. Como é que a criança faz isso, né? Ela manifesta pelo choro, a gente acolhe, ela precisa ser alimentada. Maravilha quando é alimentada pelo seio materno, porque muito mais do que comida, alimento para o corpo, né? Tem essa relação afetiva, tem esse envolvimento corporal, né? Que é dado pelos braços da mãe, enfim. E onde é que entramos nós na área da educação nessa história? E isso tem muita relação com o que a gente chama, né, na maioria dos lugares se chama isso de período de adaptação. Eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, ele é usado e muitas vezes o que as crianças vivem mesmo são processos de adaptação e não tanto de acolhimento,
né, porque há um modo de funcionar institucional e a criança é que tem que se adaptar a esse modo de funcionar da instituição, e menos ela ser acolhida naquilo que são as suas especificidades e as suas necessidades. Então, eu costumo pensar o processo de acolhimento também como um processo que envolve pelo menos 3 tempos. O tempo da instituição, com os adultos que fazem a instituição, o tempo da família e o tempo da criança. Vamos ver se isso faz sentido para vocês. A instituição tem um modo de funcionar, e quando a gente fala de instituições públicas, a gente não está nem falando só de um modo de funcionar de uma determinada unidade escolar. A gente está falando muitas vezes de orientações que vêm, né, do nível central. Não sei, talvez vocês não saibam, né? Além de ser professora da FFP, eu também sou orientadora pedagógica no município de Caxias, nesse momento de licença sem vencimento, mas tenho uma trajetória em creche no município de Caxias. Inclusive uma rápida passada pela Coordenadoria de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. E aí o que acontece? A gente recebe orientações gerais, que mesmo que a gente, como equipe de uma unidade escolar, até pense que a coisa poderia ser feita de uma forma diferente, a gente fica restrito a algumas orientações que vêm. É claro que quando a gente sabe o que está fazendo, em base, a gente briga, vai lá, luta e tenta fazer as coisas de um modo que a gente acha um pouquinho mais coerente. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Há, geralmente, um calendário geral a ser vivido por todas as instituições de educação infantil e um modo de fazer esse período de chegada das crianças às nossas unidades escolares, né? E que muitas vezes isso é assim, tem redes que trabalham com o aumento da carga horária das crianças na unidade aos poucos, né? Especialmente quem trabalha em horário integral. Então, as crianças começam numa primeira semana, ficam por X horas, na segunda semana por tantas horas, até que ficam em horário integral. E isso, numa certa medida, vale para toda a rede, para todas as crianças. Isso já seria um ponto que a gente poderia pensar, opa, será que isso é o mais adequado? Mas mexer com isso também é muito difícil, ainda mais quando a gente fala em termos de rede, né? Então, tem um tempo que é um tempo institucional. Esse tempo, marcado por um calendário, colocado pelas redes, e o tempo de cada unidade que tem ali o seu modo de construir também, por exemplo, a rotina. E isso vai marcar tempos. O tempo que a criança leva até ficar em horário integral nessa unidade. Tem o tempo da família, né? Geralmente, a família, quando matricula uma criança na escola, ela precisa que a criança fique ali, porque ela tem que trabalhar, porque ela tem coisas da vida para fazer. Então, se a gente vive um processo de acolhimento da forma mais adequada, que seria o adulto responsável por essa criança permanecer com ela na unidade escolar por um tempo, isso afeta também que tempo é esse que a família tem para permanecer na unidade escolar com a criança. E tem o tempo da própria criança. Se a gente falar em acolhimento, esse tempo deveria ser observado com muita atenção. E aí eu volto à questão do mamífero, que depende de alguém e que nessa dependência a gente tem uma dimensão de comunicação afetiva, a gente tem uma dimensão de construção de vínculo, que, a meu ver, especialmente para as crianças menores, aquelas que estão chegando à instituição pela primeira vez, né, o tempo de acolhimento seria um tempo fundamentalmente de construção de vínculo dessa criança com os adultos que a recebem na instituição. E aí isso teria dimensões delicadas, né? Alguém está dizendo ali o tempo da família é menor, costuma ser, mas muitas vezes o institucional também, por essas demarcações que eu estou falando para vocês, né? E aí, gente, a gente acaba fazendo algo que, quando a gente puder estar novamente presencialmente com as crianças, por isso que eu falei, eu sei que a gente está num contexto muito difícil, mas eu não gostaria de perder a oportunidade de trazer alguns elementos importantes para quando a gente puder estar novamente presencialmente com as crianças nas escolas. Porque a gente faz algo que, me permitam usar esse termo, é uma violência muito grande com as crianças, especialmente com as menores de 3 anos. Muitas vezes, a gente até permite uma entrada do responsável no primeiro dia. No segundo, talvez. No terceiro, a criança já tem que ficar sozinha. Isso é muito sério. Muito sério.
Porque as crianças pequenas, bem pequenas, as crianças até os 3 anos de idade, uma das coisas que garante a segurança para elas estarem num determinado ambiente, para elas brincarem, que é a ação essencial, fundamental da criança, é que elas se sintam seguras afetivamente, além de fisicamente. A gente que trabalha em escola pública sabe o que é o início de ano com as crianças de 1, 2, 3 anos. É muito choro, né, gente? É muito choro. Porque a gente também não tem a condição institucional, seja por esses parâmetros vindos do nível central, seja pelo que significa estar na rede pública, seja pelas nossas condições de trabalho, a gente não tem condição de fazer acolhimentos um pouco mais individualizados. O que é isso? Não nos dão condições de receber, sei lá, né, vou falar especificamente da realidade de Niterói, que trabalha com 2 professoras. Não nos dão condições de receber, por exemplo, 2 duplas de criança. Porque aí eu, com a minha parceira, eu recebo 2, ela recebe 2, não vou nem dizer 1 para 1, que seria uma coisa de outro mundo falar disso em rede pública, e felizmente eu acho que eu ainda tenho meu pezinho na realidade, na vida prosaica, apesar de buscar bastante a poesia, esse outro lado que me traz também, né, uma dimensão de sonho, de criação, de pensar em outras possibilidades que nos humanizem, né, e que nos coloquem nessa dimensão de relação humana com essas crianças que estão chegando e com essas famílias. Então, assim, o que a gente poderia pensar, né, de recebermos essas crianças em pequenos grupos, que elas fossem chegando aos poucos para nós. Não é essa a nossa realidade na escola pública e nem em muitas escolas particulares, mas estou aqui falando para a rede de Niterói, vou falar especificamente do que a gente vive nas escolas públicas. A gente tem que receber 20 de uma vez, muitas vezes. Isso, gente, isso é caótico. É caótico para nós, é caótico para as crianças, é caótico para as famílias. E eu sei que vocês devem estar carecas de saber disso e vivem isso cotidianamente, muito mais do que eu, que também vivi tudo isso no lugar de orientadora pedagógica e nem tão diretamente de professora recebendo esses 20 ao mesmo tempo, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque, assim, se é difícil que a gente consiga condições de pensar nisso, que pelo menos, quando a gente puder voltar presencialmente, que a gente tenha algum olhar para essa possibilidade de dividir esses grupos para essa chegada, e não receber 20 de uma vez. Volto a dizer, tem clareza que a gente lida com orientações que vêm de secretaria, né, no caso de vocês da Fundação. Tenho clareza de que muitas vezes as famílias vão querer bater na gente se a gente falar que o filho dela vai chegar só na sexta-feira, quando as aulas começaram na segunda. Mas quando a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente consegue embasar o que a gente está fazendo, a gente tem o desafio e o compromisso de construir uma fala que aproxime essa família, que mostre para a família que nós sabemos o que estamos fazendo e sabemos o que é melhor para as crianças e para nós. Então, esse é o primeiro ponto, né? Porque, gente, quando a gente fala das crianças menores de 3 anos, como eu estava dizendo, a segurança afetiva para elas estarem no espaço é fundamental. Alguém aqui já colocou, eu estou tentando acompanhar o que vocês estão escrevendo aí, né, para tentar minimamente dialogar com o que vocês estão trazendo e o que eu pensei, né? As crianças, nós somos pessoas estranhas para essas crianças. E muitas vezes, gente, somos estranhas para as famílias. Isso é um outro cuidado que muitas vezes a gente não tem. A gente não acolhe as famílias antes de acolher as crianças. Às vezes a gente recebe as famílias junto com as crianças, às vezes. As crianças chegam com a professora e a equipe da escola recebe as famílias em algum lugar, né? Então, o que a gente poderia começar a pensar também como possibilidade? Acolher essas famílias antes. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu sou professora, tenho uma tranquilidade com muitas coisas de entender o funcionamento institucional e me incomoda, por exemplo, que a cada ano, e olha que eu tenho filha, a minha filha menor numa escola particular que eu confio muito no trabalho, mas eu só vou saber quem é a professora dela no dia que eu levo ela para a escola. Isso me incomoda.
Eu como mãe, gostaria de saber, nem que fosse um dia antes, quem é esse adulto que vai receber a minha filha na escola. Que eu pudesse minimamente conhecer que espaço físico é esse para onde o meu filho, a minha filha está indo, né? Então, assim, na medida do possível, que a gente, enquanto rede, e que a gente, enquanto equipe de unidade escolar, possa pensar em alguma possibilidade de acolher as famílias, de receber as famílias antes de receber as crianças, porque isso também é um fator de segurança para as famílias, né? Então, alguma fala com essas famílias que seja antes das crianças chegarem, que elas possam ver a cara de quem é que vai receber os filhos dela, que elas possam ter um mínimo de noção de que espaço físico é esse onde as crianças vão ficar. Se a gente puder receber as crianças em grupos menores, alguém colocou ali que nem, não é respeitado o tempo de ninguém. Eu vou só subir aqui, eu quero resgatar essa ideia de que não se respeita o tempo de ninguém, nem nosso, nem da família, também somos pais, filhos. Pois é, por isso que eu quis trazer essa ideia de tempos em relação, que quando eu falei o tempo da instituição, eu juntei, né, é o tempo da instituição e dos adultos que estão na instituição, porque é isso, ó, na verdade, a gente precisa olhar com muito carinho para pensarmos que é relação entre sujeitos, é relação entre seres humanos, é relação entre nós, profissionais da escola, as famílias e as crianças, né? Então, como é que a gente pode pensar isso de uma forma que seja mais acolhedora para todos e todas os envolvidos e as envolvidas? São desafios, gente? São. Pelas nossas condições de trabalho, volto a dizer, pelo número de profissionais que nós temos na escola pública, pela pressão das famílias que muitas vezes não vão entender certas escolhas que a gente faça, mas, volto, nós como profissionais precisamos entender daquilo que a gente faz e pensar em acolhimento das crianças na escola precisa que a gente entenda de desenvolvimento infantil. E aí, assim, eu sei que os cursos de pedagogia pecam muito nisso, me permitam dizer, a gente tem um viés bastante sociológico e político na nossa formação nas últimas décadas, e a psicologia foi sendo deixada de lado, né? Eu esqueci de dizer no início, e gosto de dizer disso, né? De onde eu falo, né? Eu falo a partir da perspectiva histórico-cultural como referência, né, tendo Vygotsky como referência importante para pensar crianças, seus processos de desenvolvimento e aprendizagem. Portanto, é olhar a dimensão da produção de subjetividade, de construção dos sujeitos, desenvolvimento dos sujeitos na cultura, na relação com o outro, porque o nosso processo de desenvolvimento e aprendizagem é, em princípio, intersubjetivo, entre sujeitos. Não vou me alongar muito, porque deveria ter sido um preâmbulo para dizer de onde eu falo, né? Porque se a gente pensa desenvolvimento e aprendizagem de outro lugar, outras questões apareceriam e não essas, né? Então, tem uma dimensão de formação nossa também, que não é culpa nossa, não é responsabilidade individual nossa. Tem uma questão dos cursos de formação e do que eles colocam como instrumentos, ferramentas ou conhecimentos que são fundamentais, necessários e tal. Então, a gente tem toda uma dimensão, por exemplo, nós que trabalhamos com as infâncias, com as crianças, né, de olhar a sociologia da infância, de pensar as políticas de infância, mas como é cada um? Né? Como é que cada um de nós se torna o que nós somos, sendo, sim, integrantes de uma sociedade, de uma cultura? Né? Então, é nesse pontinho mais específico que eu quero ir para pensar o acolhimento. Por quê? A criança, ela, aí de novo, tá? Da perspectiva de onde eu falo, não sei, acho que muitos de vocês têm conhecimento do vigotskiano, e muitas vezes a gente conhece zona de desenvolvimento proximal e tal, mas tem um conceito bastante importante, que é o conceito de atividade guia, né? Que seria aquela atividade de vida que mais potencializa o nosso desenvolvimento. No primeiro ano de vida, essa atividade é a comunicação emocional. Isso que no texto do Monran vai aparecer como comunicação afetiva. E aí é justamente a dimensão da relação, da construção de vínculo, e que é fundamental nos momentos de cuidado, por exemplo, com as crianças, que é um ponto que a gente poderia
aqui entrar, falar algumas coisas, momento de alimentação, de banho e tal, como isso precisa ser um momento de relação entre o adulto e a criança e não a toque de caixa, mas isso fica para uma outra oportunidade. Então, assim, essa criança, ela vem de uma determinada forma de vinculação com os adultos, do lugar onde ela vive, da experiência familiar que ela tem, de como ela tem se constituído até ela chegar para nós, na escola, né? Então, ela vai chegar com alguém que, de alguma maneira, é uma referência de afeto, de vínculo, de cuidado, seja isso vivido como o que for possível na realidade dessa criança. Então, algumas, na verdade, vão vir com questões em que essa dimensão do vínculo, essa dimensão desse envelope que é corporal, mas é prioritariamente psíquico-emocional, né? Como é que elas vêm com isso? E se a gente faz um processo de adaptação das crianças na escola que não seja vivido o mais próximo de acolhimento, a gente potencializa essa dificuldade que vem da separação dessa criança em relação à mãe, em relação ao adulto, que garante esse vínculo, né? E essa segurança emocional, afetiva para a criança estar bem no lugar, tá? Então, eu acho que, em linhas gerais, a hora que a gente puder pensar no retorno presencial, eu queria falar desses aspectos, né? Esses tempos em relação, a necessidade da gente cuidar dessa chegada das crianças para que não seja caótico para nós nem para elas, e mais só um pontinho, que é a dimensão do choro, tá? Eu queria pedir encarecidamente para quem está hoje aqui ouvindo isso, que jamais digam assim, vai chorar no início e depois passa. Queria pedir encarecidamente que a gente não banalize, não naturalize essa fala. Porque uma criança, antes dos 3 anos, que é arrancada, vou usar esse termo mesmo, tá? Arrancada do seu adulto de referência, sem um mínimo de cuidado, a sensação é de abandono, mesmo. E a criança que chora, 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 e uma hora ela para de chorar, sem ter sido acolhida como precisava para viver essa separação dessa família, para entrar numa instituição, num espaço escolar, esse choro ele para porque ela entende que ela não tem ninguém por ela. Ela precisa dar conta dessa angústia que ela vive. E, gente, isso significa taxas de hormônio do estresse lá em cima, isso significa afeta, inclusive, dimensão de estrutura cerebral, né? Uma dilatação da estrutura que é responsável, né, por essa regulação do estresse de questões mais afetivas, e vai gerando crianças e sujeitos que vão entendendo que eles têm só eles para dar conta da vida. E isso traz consequências. Então, não banalizem nem naturalizem o choro. Volto a dizer, como que 2 de nós, recebendo 20, poderíamos dar conta de acolher os que choram? Né? Então, por isso, que se a gente puder pensar em outras estratégias quando pudermos estar com eles presencialmente, é importante. Mas aí entra a questão de que não estamos presencialmente com as crianças. E, pelas condições que não temos, né, possivelmente não estaremos nem tão cedo com elas. Isso, a meu ver, pelas condições estruturais efetivas que nós temos, deveria mesmo só acontecer quando tivéssemos essas condições. Vacina para todos, condições de se seguir um mínimo, né, os protocolos que garantiriam dentro do espaço escolar, a gente nunca vai conseguir garantir 100%, mas pelo menos, né, alguma segurança para nós, porque trabalharmos, isso eu acho que é muito importante que a gente tenha clareza, especialmente quem está no lugar de equipe gestora, seja na fundação, seja dentro de cada unidade escolar. Se nós não estamos minimamente... Lembra que eu falei, as crianças, para brincar, para estarem bem num espaço, elas precisam estar seguras afetivamente, além de fisicamente? Nós também.
Nós temos alguns outros recursos já desenvolvidos para lidar com essas questões, mas se nós também não nos sentirmos seguros fisicamente e emocionalmente, isso vai aparecer nos nossos corpos, isso vai aparecer na nossa forma de lidar com as crianças, isso vai aparecer na nossa forma de trabalhar, né? Então, é bom que a gente cuide disso, né? As condições necessárias para a gente estar minimamente se sentindo seguro fisicamente e emocionalmente, elas são fundamentais, porque isso não só afeta, né? Vai constituir a nossa forma de trabalhar. E o nosso corpo diz muito. Pessoas tensas podem não dizer que estão tensas, mas o corpo diz. A gente fica um pouco mais irritado. Bom, vou só responder questões do choro que estão aparecendo aqui e tento voltar um pouquinho para essa questão do remoto, do virtual, que é o que a gente está vivendo agora, né? O que seria mais adequado, então, em relação ao choro? O choro é linguagem, o choro é uma manifestação de algum desconforto. Se a gente tem condição de fazer um acolhimento o mais coerente possível com aquilo que a gente entende de desenvolvimento de criança, do que é necessário para a criança, uma criança que chora, ela precisa ser acolhida, ela precisa minimamente ser olhada, precisa minimamente que alguém diga para ela assim, eu sei que está difícil, mas eu estou aqui. Então, vamos pensar assim, nós estamos lá, 2 educadoras com 20 crianças, tem 10 chorando, porque a gente também sabe que dificilmente é só uma que chora, né? Com o tempo, vai tendo uma que vai chorar um pouco mais, parará, e há quem diga assim, mas a gente não precisa dar colo para 20 ao mesmo tempo. Porque tem um outro fator que é a organização do espaço, que favorece muito que a gente possa acolher as crianças e elas já encontrarem algo que desperte o interesse delas. Isso também é um fator importante no período de acolhimento. Mas então, assim, o choro, ele precisa ser acolhido. Tem uma questão que é o choro, ele precisa ser olhado também com o todo da criança. A criança que está no sofrimento, o choro, ele vem junto com um corpo muito tenso, com um choro que é muito agoniado, uma criança que não, o olhar dela não se volta sobre o espaço, sobre as outras crianças, talvez buscando alguma coisa que possa despertar o interesse dela, em que ela possa se envolver para aquilo alimentá-la de alguma forma e ela deixar um pouco aquela sensação de não tenho, né, a minha mãe aqui, não tenho a minha avó aqui, não tenho a minha tia aqui, né, que esse ambiente, que esse espaço também tenha sido preparado de forma que ela seja acolhida. Então, assim, muito barulho, muita música, às vezes a gente quer fazer as coisas quase de uma encenação para receber as crianças, não é o mais adequado. O mais adequado é que elas tenham tempo, tranquilidade, um ambiente que seja também auditivamente confortável e não muito agitado, né? Então, assim, é muito difícil, quando a gente está com um grupo grande, somos poucas, acolher adequadamente o choro. Carolina, estou lendo aqui já, que está gritando na minha frente como acalentar nesse momento de distanciamento. Pois é, eu posso ser muito louca, sabe? Mas eu vou dizer para vocês que distanciamento corporal total é algo que na minha cabeça não entra quando a gente trabalha com crianças pequenas, e aí isso traz desafios ainda maiores para a gente pensar protocolos, etc. e etc. Né? Então, exatamente, está subindo aqui. Na prática, o choro é algo complicado, na educação infantil são muitas crianças, não é moleza. Por isso que eu estou dizendo, gente, o tempo inteiro, né? As nossas condições nos lançam naquilo que é possível e, olha, estou dizendo, eu estou falando pelo olhar das crianças, mas estou olhando pelo nosso também, porque a gente sai acabado, desgastado. Quem aqui não olha e fala, ai meu Deus, período de acolhimento, período de adaptação, né? Mas é isso, se a gente pode, pelo menos, entender um pouco mais do que acontece com a criança, da importância de receber as famílias para que essas famílias também cheguem um pouco mais seguras, que a gente possa se organizar institucionalmente para que não seja esse caos de receber 20 ao mesmo tempo, né? Vai fazer alguma diferença. Em termos de ensino remoto, gente, talvez não, certamente vocês sabem muito mais do que eu, porque a minha realidade de ensino remoto é na universidade, então eu lido com adultos, é outra dimensão de acolhimento, é outra dimensão de como construir minimamente, porque acho que a gente também aprendeu isso, né, que é possível se sentir
junto, de alguma maneira, mesmo virtualmente, a gente precisou aprender, porque nós somos, né, Valon diz, somos geneticamente sociais, não conseguimos, não nascemos para viver sozinhos, né? Já lá desde o início, como trouxe pelo texto do Monran, né? Somos mamíferos e a gente já nasce precisando do outro, não só para nos nutrir no sentido do alimento, mas para nos nutrir afetivamente. Falei da atividade guia no primeiro ano da criança, comunicação emocional, comunicação afetiva, vínculo, né? Essa relação, essa linguagem que é mais do que verbal, ela é do olhar, ela é corporal, ela é de como esse corpo acolhe o corpo da criança, enfim. Desafio de acolher as crianças no ensino remoto. Por isso que eu disse, vocês estão sabendo muito mais do que eu, porque vocês já viveram isso com as crianças no ano passado. Com todos os desafios de não ter internet, eu que banco a minha internet, não tenho aparelho, ou se eu tenho, as crianças não têm, ou a família não entra, porque nós, né, da educação infantil, então a gente não tem as crianças que vão lá e vão dar conta de entrar em algum lugar, a gente ainda precisa da família, né? Os desafios disso, imensos. Eu desenvolvo a minha pesquisa, né, meus projetos de extensão, tudo dentro de uma UMEI de Niterói, né? E pude um pouquinho ver o que foi, né, o investimento, o compromisso daquela equipe para fazer coisas que fizessem sentido minimamente para as crianças e para os próprios profissionais, porque isso é importante, tem que fazer sentido para a gente, né, de alguma forma. Então, assim, a dimensão de que a gente possa se valer da tela como um meio de encontro, quando as crianças puderem entrar, com aquelas crianças que vão entrar, que a gente sabe que a gente ainda lida com isso. Acompanhei ontem um pouco da reunião nessa UMEI onde eu faço a pesquisa e acho que vocês estão com um desafio aí colocado para esse ano, que é, né, de uma busca ativa, enfim, pelo que eu entendi, né, aquelas crianças que não estiverem participando das atividades, vocês já vão ter mais essa dimensão aí de ir atrás do que está acontecendo, mas enfim, né, não vou entrar muito nessas questões não, porque eu vou ficando nervosa, imagina vocês que estão aí com essas coisas nas mãos. Mas assim, gente, eu acho que nós temos já, como professores comprometidos que somos com aquilo que a gente faz, como professoras e professores comprometidos com as crianças, com a realidade social que a gente vive, com a realidade social das comunidades onde as nossas unidades estão inseridas, eu tenho certeza que cada uma e cada um que está aqui já viveu alguma experiência que, com todas as dificuldades de tecnologia, de momento de saúde física e emocional, de condições de estar diante da tela por vários fatores, com os filhos também em casa, tendo que dar conta de um monte de coisa, eu tenho certeza que, se vocês pudessem, cada um de vocês teria pelo menos uma experiência para compartilhar que fez o coração de vocês aquecer. O olhar de uma criança, a fala de uma criança, o retorno de uma família, ou vocês mesmos, se sentindo diante de algo que pôde ser produzido na relação que foi possível ser construída com as crianças e as famílias nesse tempo. Então, acho que, assim, apesar de todas as dificuldades tecnológicas, apesar de todas as dificuldades que cada um de nós está enfrentando, até para ter força para sentar diante do computador e fazer alguma coisa, tem uma dimensão humana na gente que grita, né? O desejo de estar com as crianças, o desejo de fazer o nosso trabalho, a gente escolheu isso para a vida, né? Ter que estar diante da tela nos rouba muito daquilo que a gente escolheu fazer, mas, como eu disse, né, eu tenho vivido essa experiência com adultos, e vou dizer para vocês como foi fundamental para mim passar o ano de 2020 fazendo os meus encontros virtuais, com meu grupo de pesquisa, com cursos. E aí, como é que a gente pode viver essa dimensão de construção de vínculo? Quando a gente puder, né? A Kátia Lima está dizendo como criar um vínculo afetivo com uma criança que nunca te viu através de uma tela. Pois é, as questões elas são bastante complexas, mas olha só, não sei, eu vivi essa experiência com adultos,
tá? Adultos que eu nunca tive oportunidade de encontrar presencialmente até agora, porque os conheci em 2020 por meio de cursos que eu tenho feito via plataforma virtual. Tem adultos que parece que eu conheço há anos. Uma relação que se construiu pela possibilidade de estarmos em espaço virtual, conversando sobre conhecimentos, experiências e saberes da nossa atividade profissional e que nos sentimos acolhidos mutuamente. Pelo espaço de fala, pelo espaço de escuta. Muitas vezes a tela não está nem aberta, o vídeo não está nem aberto, né? Mas a pessoa está ali. Então, a gente, eu acho que é também, lembra no início, o estado prosaico e o estado poético. Eu acho que é a gente também acreditar nessa dimensão humana do sensível, do que nos toca pela voz do outro, do que nos toca pelo conteúdo do que o outro traz para a gente, que vai trazendo, de alguma forma, uma dimensão de que esse outro, pelo menos, está desejoso de estar com a gente. Pelo menos estar desejoso, ele está desejoso de construir algo com a gente, de olhar para a gente de alguma forma, de escutar o que a gente tem a dizer de alguma forma, né? E aí a gente entra na questão que está até aparecendo aqui, né? A Rafaela Neves colocou: a gente criticou a galinha pintadinha, patati patatá, e vamos colocar as crianças perante as telas. Isso é uma outra questão, né? Embora a gente também pudesse conversar aqui sobre qual é a qualidade de patati patatá e galinha pintadinha, né? Que aí também traz uma outra dimensão da qualidade estética mesmo daquilo que a gente está oferecendo às crianças, né? Elas gostam, tem em casa, mas elas já tem lá. Na escola a gente deveria mostrar outras referências culturais e outras produções para elas, mas também isso é papo para um outro momento. A questão é que o que nós temos nesse momento para minimamente estar com as crianças? A tela. Ou outros meios que a gente pudesse construir, mas pensem, acho que vocês também viveram isso ano passado, num determinado momento, ter que ir à escola, preparar kits, levar. A gente circula, a gente tem que estar na escola, a família tem que ir na escola, né? Então, assim, que estratégias, né? Valdete, eu quero pegar essa sua fala, que eu achei ela muito importante. Nem sempre a aproximação física é garantia de vínculo. Me perdoem dizer, gente, mas muitas vezes, lá no Afeganistão, tem profissionais que têm corpos completamente indisponíveis para as crianças. Pessoas que sequer se colocam na altura das crianças. Pessoas que sequer cuidam da tonalidade da voz quando falam com as crianças. Pessoas que dizem assim: aquele ali, ó, tá vendo aquele ali? É filho do fulano que não sei o que não. A criança está ali. Lá no Afeganistão. Em Niterói não acontece isso não, só lá, né? Então, afetividade, construção de vínculo, é claro que fisicamente e a gente estando bem disponível afetivamente, corporalmente inclusive, e aí eu volto, um corpo disponível, é claro que tem uma dimensão de toque mesmo, né? De proximidade corporal, mas a gente pode mostrar o nosso corpo disponível cuidando dele. Às vezes a gente está tenso, a gente está assim. Se a gente abre o ombro, se a gente olha, busca o olhar, eu posso estar a metros de distância. Aquela pessoa vai perceber que assim, aquela ali está olhando para mim, aquela ali está disponível para mim. Eu estou distante, digo assim: nossa, eu vi que você conseguiu pegar tal coisa. A minha fala mostra que eu estou vendo o que ela está fazendo. Então, assim, é difícil? É. É possível? Também acredito que é. E volto a dizer, certamente vocês têm pelo menos uma experiência que aqueceu o coração de vocês em 2020. Certamente. Porque vocês viveram já o desafio de estar com as crianças. Estiveram com elas talvez por um mês antes de ir para a tela? Sim. E talvez esse ano tenha esse desafio que vários já colocaram aqui. Flávio, eu sei que não é só no Afeganistão, né? É só uma brincadeira, assim, para a gente, né, dizer o que precisa ser dito, mas tentar, né, não ser tão
tão ruim, vamos dizer assim, né? Uma professora está dizendo aqui, né, se a nossa ideia é manutenção de vínculo, a gente pode valorizar tudo que é postado, a foto da criança brincando. Gente, enfim, volto a dizer, vocês certamente vão ter muito mais exemplos do que fizeram com as crianças, do que deu certo e do que não deu. E aí, não estou falando especificamente das dificuldades técnicas, tecnológicas, emocionais. Estou falando assim, daquilo que efetivamente vocês puderam construir e do retorno que vocês puderam ter, ainda que tenha sido de 2, 3, 4 crianças e famílias, né? Vocês certamente construíram caminhos para estar com essas crianças, naquilo que foi possível para vocês e para elas. E esse ano começa de novo com esse desafio. O que a gente precisa vou juntar de novo o estado prosaico e o estado poético que eu abri do Monhan, termos nossos dados de realidade. A gente não pode tirar o pezinho da realidade. Mas eu, pelo menos, não consigo não viver também em estado poético, porque se eu não mantivesse ele em mim, talvez eu não estivesse aqui para falar com vocês, ainda que o que eu esteja falando não faça sentido nenhum para vocês, mas digo para vocês que faz muito sentido para mim. Isso que eu estou compartilhando com vocês, isso já é alguma coisa, né? Tem que fazer sentido para mim primeiro, senão o negócio aí é que está errado mesmo, né? Então, assim, alguém falou aqui, chamar pelo nome. Gente, nome é algo fundamental, né? Ô menino, né? Isso já despersonaliza a relação, né? Já traz algo que já está dizendo de alguém que nem sabe o meu nome, né? Então, isso é um cuidado, buscar saber o nome, chamar pelo nome, né? E aí, essas coisas que pela tela a gente também pode fazer, né? Cuidar da nossa fala, cuidar de como o nosso corpo se apresenta, cuidar, né, se tem uma criança que está ali tentando falar que não está, a gente poder dizer, eu vi que você queria falar, a gente tentar ver um microfone que abriu, falar, o microfone abriu, você quer falar, isso tudo vai mostrando para o outro que a gente está vendo que ele está ali, que a gente está vendo o movimento dele, né? Então, gente, eu vou ficar por aqui, porque acho que eu já estou falando há muito tempo, acho que já passei bastante do meu tempo, mas são coisas que me mobilizam muito pensar, porque é efetivamente, essencialmente, pensarmos em relações humanas, que, obviamente, quando a gente está no presencial, é outra possibilidade. Quando a gente voltar para o presencial, tendo que viver os protocolos que precisaremos viver, não nos iludamos, com vacina, com isso, com aquilo, ainda, né, viveremos com protocolos necessários, que esses, eu assisti uma portuguesa falando uma vez, lá no início da pandemia, no ano passado, em abril, talvez, e que ela disse algo, e que eu talvez deixaria como recado fundamental para vocês. Se for para desumanizar, não façamos. Então, que a gente cuide de preservar a nossa humanidade, a nossa, a das crianças, das famílias, porque se a gente perde isso, se a gente perde a dimensão do afeto, se a gente perde a dimensão da necessidade de um olhar que acolhe, de um ouvido que escuta, de uma palavra que também acolhe, nós precisamos delas, essencialmente. Mas eu tenho vivido isso na minha vida com muita tranquilidade, digo para vocês, quando a gente oferece, a gente recebe de volta. Talvez não diretamente de para quem a gente está oferecendo, mas virá de algum lugar. Então, que a gente não perca a dimensão poética da nossa existência, que a gente não perca a dimensão humana da nossa existência. Afeto é tudo que nos afeta, mas eu quero trazer aqui efetivamente a dimensão de afetividade daquilo que nos toca sensivelmente, daquilo que nos toca positivamente, daquilo que nos coloca num lugar de alguém que está sendo visto, de alguém que está sendo reconhecido e compreendido no que está vivendo. Se é a dor que está mais forte, que a gente acolha. Se é o desejo de brincar que está mais forte, que a gente acolha. Muitas vezes, na dimensão de... E nós escolhemos essa profissão que lida com vários seres humanos ao mesmo tempo, e no nosso caso, com vários seres humanos pequenos ao mesmo tempo.
muitas vezes a gente precisa deixar a nossa necessidade um pouquinho aqui dentro para acolher a necessidade do outro. Às vezes o outro quer brincar, a gente não está muito no espírito de brincadeira naquele dia, mas a gente se permite acolher a necessidade do outro e talvez a gente saia mais atendido do que ele. Então, que a gente continue encarando o desafio de viver esse contexto de pandemia, de viver a nossa profissão de um jeito que a gente nunca imaginou que viveria, mas que eu acho que, sim, 2020 também mostrou para a gente que é duro, é difícil, é sofrido, mas é possível. Né? E eu peço, aí é pedido, encarecido, a equipe da Fundação e as equipes gestoras das unidades, cuidem dos adultos. Porque se os adultos não forem cuidados, não teremos como bem acolher as crianças. Nós precisamos ser acolhidos, nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos falar dos nossos lutos, das nossas dores, das nossas dificuldades, para que a gente possa, então, ouvir as dores, as dificuldades, os lutos das crianças. Não, eu ia pedir desculpa pela emoção, mas não vou, porque acho que seria contraditório com tudo que eu falei. Né? Estou à disposição. Que vocês precisarem, a rede de Niterói é muito importante na minha vida, na minha formação, é a rede que me acolhe para fazer pesquisa, para aprender com vocês, para aprender com as crianças, então, o que eu puder estar, de alguma forma, trocando algo que me mobiliza, que me move a seguir na vida, a seguir na profissão, contem comigo, tá bom? Agradecer mais uma vez, Gláucia, pelo convite e a vocês pela disponibilidade de estarem diante da tela, ouvindo, né? Vocês não podem nem falar, vocês só podem escrever. Olha que coisa, né? Vocês não podem abrir seus vídeos, vocês não podem falar, mas o quanto, para mim, pelo menos, de troca, de possibilidade de nos ouvirmos, de nos ouvirmos pelo que está sendo escrito aí, é possível através desse canal. Então, a gente tem meios. A gente tem meios de se ouvir, a gente tem meios de se acolher, mesmo que não presencialmente. A gente está inventando. Somos seres, Boaventura chamou de heróis, né? Somos heróis, somos criativos, temos força que a gente tira, sabe de onde, porque a gente acredita no que a gente faz, porque eu acho que é isso. Essencialmente, a gente acredita no ser humano, na nossa humanidade, na humanidade do outro, e a gente não pode perder isso, tá bom? Sintam-se abraçados, acolhidos de alguma forma para esse reinício na rede, né? Com todas as dificuldades, as incertezas, as angústias que nos movem, mas também com os sonhos e as utopias que a gente não pode deixar de tê-los. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Bruna, agradecer imensamente essa sua fala tão potente, tão conhecedora da realidade da escola, do chão da escola, dos desafios encontrados, falar com tanta potência e com tanta poesia, né? Durante a sua fala, eu fiz aqui algumas anotações, assim, de elementos importantíssimos que você traz, né? O acolhimento enquanto um princípio fundamental nas relações humanas, né, quando você coloca que somos mamíferos e dependemos do outro para sobreviver, né, me remete a Leonardo Boff, quando ele traz a questão do cuidado, que é permanentemente companheiro do ser humano, e que o ser humano só se realiza com cuidados, né? Então, eu acredito que todo esse momento, tudo que a gente está vivendo, todas as angústias, todo esse caminhar na incerteza, né? Quantas menções foram feitas aí no chat sobre a questão da dificuldade do acolhimento nestes tempos remotos, né? Mas, e certamente a sua fala também traz um alívio, porque, pelo menos, eu acho que algum momento a gente teve nesse caminhar de alegria, né? De algum contato mais efetivo, e deixa para a gente, assim, profundas reflexões sobre a forma como a gente vai retomar presencialmente estas relações com as crianças quando houver um retorno de forma segura, né, para todos. Então, eu elenquei aqui algumas questões para a gente se refletir.
Como se revelam a escuta, a alteridade, empatia e o cuidado nos contextos da educação infantil? O que sabemos sobre a história e a cultura de vida dos profissionais da educação que estão no chão da escola, das famílias, das crianças? O que a gente aprendeu com todo esse momento? E, finalmente, tudo que temos vivido, sentido, enquanto ausência e silêncio, mudará nossas relações? Né? É uma reflexão, assim, muito profunda para a gente finalizar, né, esse encontro de hoje. Muito agradecimento à Bruna, mais uma vez, que é uma pessoa extremamente generosa, que eu tenho certeza que emocionou a todos nós com sua fala, com as suas ponderações acerca de um tema de extrema relevância, sobretudo na educação, em todas as relações. Então, passar a palavra para as suas considerações finais, agradecer imensamente quem nos acompanhou, né, quem interagiu conosco aqui nessa tarde. Um abraço afetuoso a todos e, Bruna, suas considerações finais. Só agradecer, gente. A cada vez que eu tenho a oportunidade de falar, na verdade, eu me alimento muito mais, né? Então, acho que são coisas que a gente precisa repetir. Então, agradecer mesmo, agradecer, né, os comentários, a partilha, os questionamentos, porque acho que a possibilidade de estarmos juntos ainda, que nesses moldes, tem que servir para nos fortalecer e não para nos enfraquecer, né? Acho que essa é a ideia, né? Estarmos juntos, os espaços coletivos, eles são sempre difíceis, né? E tão necessários, a gente fala tanto disso. Niterói é uma rede que mantém, né, o espaço coletivo das escolas semanalmente, muitas redes já perderam isso. Então, só agradecer mesmo, Glaucia, pelo convite, pela oportunidade e, mais uma vez, reiterar que estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Um bom reinício para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Então, encerramos aqui a nossa live.